Gurizada, o negócio é o seguinte: Renato no modo Cudê repetiu o comportamento do técnico do Internacional lá em 2020, quando o Cudê dizia que o grupo do Internacional era curto, pois Renato agora disse em outras palavras a mesma coisa. Ou seja, segundo ele, o Grêmio não tem grupo em condições de disputar simultaneamente 3 competições. E nesse vídeo eu te mostro como o grupo do Grêmio, na comparação com os principais clubes do futebol brasileiro, não é tão curto assim. Este meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que tem a expertise para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado, mas há regras para isso. E quem conhece, quem tem a expertise, é o time da Mais Ágil. Por isso, eu já coloquei um link aqui embaixo no primeiro comentário. É só clicar lá e já conversar no WhatsApp com o time da Mais Ágil e todos vocês perceberão como é simples e como é rápido para antecipar uma boa fatia do fundo de garantia. 10 anos do teu FGTS na tua mão, na tua conta e de forma muito rápida. Em nome de Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário é o Roda a Vinheta. E a seguir, Renato, no modo Cudê. O grupo do Grêmio, segundo ele, é curto. Renato fez esta manifestação ontem na entrevista coletiva logo após o Grêmio empatar com o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, em 0-0, jogo de ida, válido pela terceira rodada da Copa do Brasil. Renato teve um discurso no mesmo tom daqueles discursos repetidos de Eduardo Cudê no Internacional em 2020 e que depois ele reprisou no Atlético Mineiro. A diferença? Renato falou num português absolutamente claro. Outra diferença, Renato, por ser o ídolo maior do Grêmio e por ser um técnico com conquistas expressivas no seu currículo, acaba tendo o seu discurso atenuado, compreendido e aceito. Porque a gente sabe que o Renato, mais do que técnico do Grêmio, muitas vezes age também como um dirigente. E como muitas das coisas que o Renato faz tem um grande respaldo da torcida e dos dirigentes do clube, o Renato fala e a frase parece natural. Observem, Renato, na língua portuguesa, falando que o time do Grêmio tem um grupo curto diante das exigências de 3 competições. Mas além das dificuldades que nós iríamos encontrar do nosso adversário, as dificuldades enormes que a gente vem encontrando aqui. A gente, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar 3 competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso Renato não questionou a qualidade do grupo de jogadores do Grêmio e eu fiz questão de deixar, inclusive, para ser justo editorialmente com todos vocês e com o próprio treinador, que o grupo do Grêmio é bom. Quando ele disse que o Grêmio, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar 3 competições ao mesmo tempo, ele está falando de quantidade, ou seja, grupo curto. E é verdade que o acúmulo de jogos atrapalha os grandes clubes do futebol brasileiro que estão envolvidos no Campeonato Nacional, na Copa do Brasil e na Libertadores da América ou na Copa Sul-Americana. Há um desgaste exagerado e eu entendo isso, mas também pondero a todos vocês que o Renato fez sim uma crítica à montagem do elenco gremista. Uma crítica direcionada ao vice de futebol Antônio Brum, ao presidente Alberto Guerra e ao diretor executivo Luiz Wagner Vivian. E eu sei que talvez não tenha, inclusive, sido esta a intenção do Renato, mas ela tem este rebote, como tinha a crítica do Cudê, que espirrava no departamento de futebol, no presidente Marcelo Medeiros e, à época, no executivo do Inter, Rodrigo Caetano, que, inclusive, teve uma relação, sob certo momento, atritada com o técnico argentino Eduardo Cudê. Então, ao mesmo tempo que a crítica de Cudê respingava e caía no colo dos dirigentes colorados, esta do Renato, em igual proporção, cai no colo dos dirigentes gremistas. Mas eu não isento o Renato, porque a gente sabe que a sua atuação vai além das atividades de treinador e que ele também participa da montagem do elenco. E aí eu fui fazer um trabalho jornalístico de comparar o grupo de jogadores do Grêmio com outros gigantes do futebol brasileiro. O Grêmio tem hoje no seu elenco profissional, e isso qualquer pesquisa de site de 30 a 40 minutos, qualquer um pode fazer, o Grêmio tem 32 jogadores, 4 goleiros, 4 laterais,
5 zagueiros, 10 jogadores de meio campo, e aqui inclui volante, armador, e 9 atacantes, 32. E eu não incluí o Jonathan Robert, por exemplo, que está no site do Grêmio, mas a gente sabe está no departamento médico com longo tempo de recuperação. Não estou colocando os jogadores que estão no departamento médico e vão voltar, caso do Reinaldo, por exemplo. Todos os times têm jogadores no departamento médico. O Grêmio tem 32 jogadores no seu elenco profissional, mais os garotos que, eventualmente, a exemplo de todos os clubes, o Renato chama do sub-20. Bom, fui olhar primeiro aqui para a Aldeia, o Internacional. 4 goleiros, igual ao Grêmio, 4 laterais, igual ao Grêmio, 4 zagueiros, um a menos que o Grêmio. Embora o Inter tenha laterais como o Igor Gomes que possam jogar na zaga, mas tem 4 zagueiros, né? Tem 4 laterais, tem 4 zagueiros, um zagueiro a menos. Mas tem 11 jogadores de meio campo e tem 6 atacantes, 3 a menos. E o Gustavo Prado, por exemplo, o garoto que o Cudê tem chamado, está aqui, 29 jogadores. E o Cudê também, eventualmente, chama garotos do sub-20. O Grêmio tem 32, o Inter tem 29 jogadores no dia a dia de trabalho de Eduardo Cudê. Olhar o Palmeiras, super poderoso Palmeiras, 30 jogadores. Palmeiras tem 30 jogadores, 4 goleiros. Palmeiras tem 6 laterais, 4 zagueiros, 9 jogadores de meio campo e 7 atacantes. Ah, mas a qualidade do Palmeiras é muito maior. Palmeiras tem jogadores muito mais qualificados. Bom, é isso que eu digo para vocês. O Renato não está falando de qualidade de grupo e, inclusive, eu coloquei aqui e relembro a vocês. O Renato disse que o grupo do Grêmio é bom. Tá bem, e ele tem que dizer isso para proteger o seu grupo. O Super Palmeiras tem, do ponto de vista de quantidade, 30 jogadores. Eu fui olhar o Flamengo e acho que o Flamengo no seu site não está atualizado. O Flamengo tem 25 jogadores no seu site. E a gente sabe que o Tite não vai trabalhar com 25 jogadores. Por exemplo, o Flamengo tem 2 goleiros, 4 laterais, 5 zagueiros, 8 jogadores de meio campo e 6 atacantes. O Flamengo não vai trabalhar com 2 goleiros. É óbvio que tem 3 ou 4 goleiros, talvez o Tite pegue do sub-20, alguma coisa assim. Mas ali no site está com 25 jogadores, deve trabalhar com mais 4 ou 5. O Atlético Mineiro, que invariavelmente tinha grupos extensos, 31 jogadores. O Corinthians, 32, que nem o Grêmio. O São Paulo, 33. O Fluminense, 34 jogadores. Então o Grêmio está longe de ser o time que tem um grupo mais curto. Deste primeiro pelotão, eu poderia colocar outros aqui, Botafogo, por exemplo, Cruzeiro, enfim, alguém que eu tenha esquecido, Atlético Paranaense. Fiz um levantamento rápido aqui dos gigantes do futebol brasileiro. O Grêmio está longe de ser aquele que tem a menor quantidade de jogadores no seu elenco profissional. Aliás, ao contrário, o Grêmio perde para o São Paulo, que tem 33, o Fluminense tem 34, o Grêmio tem o mesmo número de jogadores do Corinthians e tem mais jogadores que Inter, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas o Renato não disse que o grupo do Grêmio é o mais curto do futebol brasileiro e eu faço essa justiça. O Renato disse que o grupo do Grêmio não é um grupo em condições para disputar 3 competições simultaneamente. Foi isso que ele disse. E talvez não seja também para o Inter, para o Flamengo, mas é uma realidade para todos. É isso que a gente tem que entender. Então o discurso do Renato, que reprisa Eduardo Cudê 4 anos depois, na minha opinião, ele não para de pé. Eu vejo um acúmulo de jogos para os grandes clubes do futebol brasileiro. Um acúmulo desnecessário, consequência, por exemplo, da existência dos torneios regionais, que são mais longos do que realmente deveriam ser, mas não acho que o discurso do Renato possa justificar atuações como, por exemplo, a que ele teve contra o Operário. O Renato está se vacinando. Já disse, e não esperem grande futebol daqui para frente. Talvez o discurso do Renato mais apropriado fosse: nós não temos jogadores de primeira linha como outros clubes têm. 12, 14, 18, 20 jogadores. Nós temos um time e peças de reposição que deixam a desejar. Talvez esse seja o discurso mais adequado. O Palmeiras tem uma reposição mais qualificada, o Flamengo também, e na minha opinião, o Internacional também, ainda que dentro de campo o Cudê não tenha conseguido ainda dar uma sequência de um futebol competitivo para o Inter na temporada. Com isso eu concordaria com o Renato. O Renato não tem, na comparação com outros clubes do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo principalmente, mas também o Internacional e o Atlético Mineiro, peças de reposição tão qualificadas ou muito próximo da qualificação do seu time titular. Aí sim há o prejuízo. Mas do ponto de vista de quantidade, que ele faz uma crítica que cai no colo dos dirigentes gremistas, eu discordo.
Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS, até 10 anos do teu fundo de garantia, grana rápida no teu bolso. O governo federal permite, mas há regras e quem conhece este caminho é a turma da Mais Ágil. Link para conversar com eles no WhatsApp, aqui embaixo, no primeiro comentário. Mais Ágil. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.